Olá pessoal do mundo, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar nossas aulas de história? Hoje nós vamos tratar sobre um tema bastante interessante, bastante importante da história do Brasil, que é a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, o governo de Getúlio Vargas, né? Nós vamos entender direitinho o que foi que aconteceu, por que ele passou tanto tempo governando o país, certo? Vamos acompanhar aqui comigo na tela. Veja só, pessoal, esse cara aqui é o Getúlio Vargas, né? Ele governou o Brasil durante 15 anos consecutivos, né? E aí você pode se perguntar, mas como foi que ele conseguiu governar durante 15 anos? Na época, podia ou não podia? Ou como foi isso, né? Então vamos entender? Hoje são 4 anos, né? Cada presidente pode ficar e se for reeleito, mais 4. Na época também era 4 anos. E como foi que ele passou 15? Vamos entender. Na época, pessoal, em 1929, estava acontecendo uma crise muito grande no mundo, chamada quebra da Bolsa de Nova York, e o principal produto brasileiro, que era o café, que era exportado especialmente para os Estados Unidos, acabou entrando em crise. E os produtores de café, que era a base da economia brasileira e também era a base política do Brasil, estavam tudo em crise. Durante toda a Primeira República, a gente viu que existia aquele acordo entre São Paulo, que era o produtor de café, e Minas Gerais, que era o produtor de leite, para sempre ficarem alternando no poder da presidência da República do Brasil, né? Sempre aquela questão da política do café com leite. Então, em 1930, na verdade, iria ter uma nova eleição para o Brasil. E o candidato dessa vez deveria ser o mineiro, porque quem estava no governo do Brasil na época era o Washington Luiz, que era um paulista. Só que os paulistas resolveram colocar um outro paulista na sucessão. Isso fez com que essa crise aumentasse e Minas Gerais se separasse de São Paulo nesse acordo do café com leite. Então, Minas Gerais se separou de São Paulo e juntou-se com o Rio Grande do Sul e Paraíba e formou uma aliança liberal. E colocou Getúlio Vargas, né, que era gaúcho, como candidato a presidente e João Pessoa como candidato a vice. E nessas eleições de 1930, o candidato Júlio Prestes, que era apoiado pelo paulista Washington Luiz, acabou vencendo as eleições, enquanto a chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa acabou sendo derrotada. No entanto, eles não aceitaram o resultado das eleições. Eles julgavam que a eleição daquele ano foi fraudulenta. Nós vimos lá na República Velha que o voto era de cabresto, as pessoas votavam em quem o coronel quisesse, as pessoas votavam com o título de quem já morreu, e existiam muitas fraudes, e nessa não foi diferente, né? Então Getúlio Vargas não aceitou o resultado das eleições e partiram para a Revolução. Então, quando foi em 1930, no mesmo ano ainda, o João Pessoa acabou sendo assassinado lá no Recife por motivos pessoais, mas eles aproveitaram aí do assassinato de João Pessoa para atribuir isso à oposição e gerar um burburinho total aí no Brasil, e os apoiadores de Getúlio Vargas e a sua turma acabaram entrando aí num chamado Movimento de 30, Movimento da Revolução de 30, e acabaram junto com os militares, junto com vários tenentes aí da região do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de Pernambuco, também do Rio de Janeiro, eles acabaram derrubando o presidente Washington Luiz e impedindo que o próximo, né, o Júlio Prestes, assumisse a presidência da República, e colocaram o Getúlio Vargas na presidência da República em 1930. Ou seja, Getúlio Vargas perdeu as eleições, mas através de um golpe acabou assumindo a presidência do Brasil em 1930. E seria um governo de pouco tempo, né, para reorganizar e ter novas eleições. Mas Getúlio Vargas, quando chegou no poder, acabou foi ficando e acabou ficando 15 anos. Mas nós vamos entender direitinho esse período de 15 anos, que é dividido geralmente em três partes, né? Que é o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e o governo do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, que nós vamos dividir aí em duas partes, em duas aulas, para que a gente compreenda melhor. Vamos entender o governo provisório. Quando Getúlio Vargas assume o governo, ele toma logo algumas medidas, entre elas estão a suspensão da Constituição de 1891, fechamento do Congresso, das câmaras municipais e das câmaras estaduais, ou seja, os vereadores, deputados e senadores, todos são tirados dos seus cargos, e os governadores dos estados também são retirados dos seus cargos e colocados interventores da confiança dele para governar o Brasil aí sob uma ditadura, sob mãos mesmo de ferro do Getúlio Vargas, do jeito que ele queria.
E esse governo era para durar pouco tempo. No entanto, o governo foi se alongando e ele foi gostando do poder e ninguém fazia nada e tal. Mas quando foi em 1932, pessoal, o pessoal de São Paulo que tinha sido tirado do poder acabou aí criando um movimento chamado Movimento Constitucionalista de 1932. Eles reivindicavam, né, que o Getúlio Vargas colocasse uma assembleia, né, para produzir, construir, criar uma nova Constituição, já que a de 1891 ele tinha extinto, né? E aí o Brasil estava sendo governado sem Constituição. E eles exigiam uma nova Constituição, exigiam novos direitos também, né? Porque eles perderam aí o poder e estavam querendo ter um pouco mais de direitos políticos. E houve aí um grande movimento, onde alguns integrantes desse movimento lá de São Paulo foram mortos, né? Criou-se aí o movimento MMDC, que é a sigla desses 4 rapazes que foram mortos, desses 4 estudantes. E esse movimento gerou aí uma luta armada que durou em torno de 3 meses, né? Getúlio Vargas mandou as tropas do exército para lá e houve um confronto entre o governo brasileiro e os paulistas. Os paulistas saíram derrotados depois de 3 meses de luta. No entanto, o Getúlio Vargas acabou, né, aceitando as reivindicações deles ali e convocou aí uma Assembleia Nacional para construir uma nova Constituição para o Brasil. Vejam aí as fotos dos rebeldes lá de São Paulo, né? A luta armada e tal. E aí, quando foi em 1934, a Constituição ficou pronta e foi colocada em prática. Veja aqui a Constituição de 34, e essa é a nossa Constituição atual de 1988. Nessa Constituição, Getúlio Vargas colocou que teria novas eleições para a eleição do presidente. No entanto, essas eleições seriam indiretas. Né? E como ele estava sendo presidente, mas não tinha sido eleito, ele podia se candidatar e se eleger a presidente do Brasil. Né? E assim o fez. Né? Houve a eleição indireta, os deputados votaram, ele começou aí a governar agora a partir da Constituição de 34. Certo? Então aí começa o governo constitucional. Nessa Constituição, pessoal, foi colocado aí vários direitos que até hoje eles são válidos, como o voto secreto, né? Antes disso o voto era aberto, todo mundo tinha que dizer que votava. A partir da Constituição de 34 o voto passou a ser secreto. Você vota, né, em quem você quiser e ninguém vai saber. O voto feminino foi instituído também nessa Constituição de 1934. Até então as mulheres não podiam votar e a partir de 1934 passaram a votar. Criação da Justiça Eleitoral. Essa justiça que cuida das eleições até hoje no Brasil foi criada em 1934 na Constituição que o Vargas criou. E os direitos trabalhistas, que são os mais importantes, que duram também até hoje, que, por exemplo, salário mínimo, foi criado nessa época, jornada de trabalho que não podia passar de 8 horas por dia, férias, férias anuais remuneradas, ou seja, você tem que ter descanso de 30 dias e continuar recebendo, uma indenização se você fosse demitido sem justa causa, proibição do trabalho dos menores de 14 anos, ou seja, a base das leis trabalhistas foi construída aí na Constituição de 1934. Todos esses direitos, pessoal, a gente tem ainda hoje. Então, por isso que é muito importante a gente estar estudando a Era Vargas para a gente compreender o que foi construído na época que até hoje nós temos ainda como legado. E o que a gente tinha e que está sendo retirado hoje também. Então, como eu falei, a eleição indireta, Getúlio Vargas assumiu o governo em 1934 e iria até 1938. Então, se você juntar os 4 anos primeiros, né, de 30 a 34, e agora mais 4, ele já iria ficar 8 anos no poder. Então, Getúlio Vargas era bem astuto, né? Ele conseguiu, mesmo sem ser eleito em 1930, já ficar aí praticamente 8 anos no governo. Aí durante o seu governo, pessoal, surgiu aí alguns grupos, né, políticos. Um era a IB, que era o Movimento Integralista Brasileiro, que era inspirado nas ideias fascistas, nazistas lá da Europa. Eles traziam a ideia de combate ao comunismo, nacionalismo extremado, Estado poderoso dirigido por um chefe de nação, disciplina e hierarquia dentro da sociedade, ou seja, e eles defendiam, né, um governo autoritário. Esse pessoal, esse grupo que era liderado aí por Plínio Salgado. E eles apoiavam Getúlio Vargas, certo? Veja aqui as imagens. E do outro lado surgiu um outro grupo chamado Aliança Nacional Libertadora, que era basicamente aí o pessoal que defendia o comunismo.
combate ao capitalismo e liberalismo, estatização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa brasileira e a reforma agrária, ou seja, ele defendeu a distribuição de terras para todos, né? Então esses dois grupos, a Aliança Nacional Libertadora e os integralistas, ficaram aí sendo os extremos, né? Um que apoiava o governo, o outro que era oposição. Então os integralistas apoiavam o governo e a ANL era contra o governo. Então a ANL foi muito perseguida pelo governo Vargas e eles acabaram, por causa dessa opressão, por causa dessa perseguição, acabaram planejando aí um golpe de Estado para derrubar o governo Vargas, né? Assim como o Vargas deu um golpe lá, agora alguém estava querendo dar um golpe no Vargas. Então, liderados por esse cara aqui, o Luiz Carlos Prestes, criaram um plano aí que foi chamado de Intentona Comunista, que era para dar um golpe. Alguns batalhões aderiram, né, a esse movimento. No entanto, não houve uma organização aí capaz de derrubar o governo e eles foram derrotados pelas forças do governo. E as pessoas que estavam envolvidas foram presas, outros foram deportados. E Vargas continua aí no governo, né, forte, firme e forte. Mas 1938 estava chegando e o governo de Vargas estava próximo do fim. E o Vargas não queria perder, não queria sair do governo ainda, já estava com quase 8 anos e o Vargas queria continuar governando o Brasil. Só que o mandato dele iria acabar, iria ter novas eleições, ele não podia mais se candidatar, porque ele já era presidente, então não podia se reeleger. Então Vargas, para permanecer no poder, acabou criando um plano, criando aí uma fake news, criando um plano falso, aproveitando-se aí dessas ideias comunistas dos seus adversários, ele criou um plano chamado Plano Cohen, onde ele dizia que os comunistas de fora do Brasil, junto com com outros comunistas brasileiros, iriam invadir o Brasil, derrubar o governo e instaurar uma ditadura comunista aqui no Brasil. Então, baseado nesse plano, baseado nessa farsa que seria, o Getúlio Vargas tem um pretexto para decretar estado de guerra no Brasil e dar outro golpe. Foi o que ele fez. Ele anunciou que esse golpe, esse plano estaria sendo colocado em prática no Brasil, onde iriam queimar as igrejas, invadir casas, uma série de coisas que nesse plano dizia que os comunistas iriam fazer no Brasil. Então, para defender o Brasil desse plano, Getúlio Vargas decretou estado de guerra, fechou o Congresso e deu mais um golpe. E aí, antes das eleições de 1938, ele acaba dando um golpe e assumindo novamente o governo e ficando aí mais 8 anos até 1945. Só que essa segunda parte do governo Vargas, né, o chamado Estado Novo, nós vamos estudar na próxima aula. Que o Vargas conseguiu assumir o governo do Brasil através de um golpe. Ele criou a Constituição de 34, onde ele foi eleito, e ele acabou dando um golpe em 1937, baseado aí num plano falso chamado Plano Cohen, certo?